Então agora a gente vem com a parte final aqui, pessoal. Deixa eu só... para a gente ver um exemplo concreto, né, de como se deu a busca por essa modernização no Brasil e o custo disso, o custo social disso, né? E para a gente refletir também, né, essa questão de que modernização era essa, né? Essa modernização, né, que era trazida pelo regime republicano, ela era uma modernização para quem? O que significaria civilização para essas elites que fizeram a República Brasileira e que proporcionaram então, né, a busca incessante de padrões europeus, de querer desenvolver no Brasil esse capitalismo industrial a partir desse ideário todo, a partir dessas ideias todas desenvolvidas na Europa no final do século XIX. Então a gente vai ver aqui um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Tá, eu coloquei aqui, né, esse material, vou enviar para vocês também. O Brasil do século XX, né, astúcias da ordem e ilusões do progresso. Né? O ordem e progresso, que é o lema que está na nossa bandeira, mas ele é um lema positivista, extremamente conservador, né? Porque o que quer dizer essa ideia de ordem e progresso? Ele vem dessa ideia positivista que nós conversamos no vídeo passado. A ideia de que só vai haver progresso se o Brasil se manter na ordem. E o que significa ordem? Ordem é a manutenção das coisas como elas estão. Né? Então, cada um no seu lugar. Né? O que era a ordem do Brasil do século XIX para o XX? Era um país extremamente racista, era um país extremamente... que havia escravidão, mas que mesmo depois da escravidão a população negra se viu perseguida, vocês vão ver aqui com esse vídeo, se viu aí sem direitos, sofrendo todo tipo de violência. Então essa era a ordem. Isso eram as coisas como estavam no Brasil. Mas para aquelas elites republicanas, era só através da manutenção da ordem, ou seja, das coisas ficarem como estavam, que haveria um progresso. Mas progresso para quem, né? Essa que é a questão. Não necessariamente progresso significa que todos os membros da sociedade vão ver aí coisas boas acontecendo. É uma ordem para quem? Para uma determinada elite. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da revolta da vacina que aconteceu em 1904 no Rio de Janeiro, tá? Então, qual que era a situação? Por que a reforma da vacina, essa revolta, né, chamada de revolta da vacina, acontece no Rio de Janeiro em 1904? E por que eu estou pegando esse exemplo do Rio de Janeiro para a gente falar desse processo de modernização, dessa busca de modernização, dessa busca de desenvolvimento, né? Porque o Rio de Janeiro era a capital da República. Né? O Rio de Janeiro foi capital da República até 1960, então o Rio de Janeiro era o cartão postal do país. Né? O Rio de Janeiro era o lugar onde as pessoas desembarcavam vindas de outros lugares, né? Da Europa, de outras partes do mundo. Então era o cartão postal do país. Então, fazendo o Rio de Janeiro a capital da República, uma cidade a lá uma capital europeia, era o desejo dessas elites, era trazer essa civilização, trazer essa modernidade. Então, transformar o Rio de Janeiro numa Paris brasileira. Né? Então, promover essa urbanização, essa modernização na cidade do Rio de Janeiro era uma representação muito importante para essas elites brasileiras, já que o Rio de Janeiro era a capital da República e era o cartão postal do país para o mundo. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem? Qual que é o cenário aí, né? Deixa eu arrumar aqui minhas coisas para nós. Vamos lá. Como que estava o Rio de Janeiro no começo do século XX? A população do Rio de Janeiro tinha ali por volta de um pouco menos de 1 milhão de habitantes, tá? E a maioria da população que vivia na cidade do Rio de Janeiro eram de pessoas que haviam sido escravizadas, ou seja, negros que haviam sido escravizados e que com a abolição da escravidão, eles se mudaram para os centros da cidade do Rio de Janeiro e moravam ali nos casarões antigos que ficavam no centro da cidade.
Então o que a gente tem? A gente tem uma população, uma cidade muito populosa, cujo no centro da cidade, em casarões antigos, em casarões de molde colonial, né, da época da colônia, muitas famílias negras, de pessoas negras, famílias que no passado eram escravizadas, né, elas se mudaram para o centro da cidade e viviam todas ali nesses casarões antigos, né? E essa situação era cada vez mais agravada no sentido de que mais pessoas chegavam, pessoas que eram escravizadas, né, ou descendentes de escravizados, que saíam ali das fazendas do Vale do Paraíba, né, para trabalhar na região portuária da cidade. Porque próximo ao centro da cidade ficava o Porto do Rio de Janeiro. Né? E era o Porto do Rio de Janeiro que recebia as mercadorias que eram importadas, era no Porto do Rio de Janeiro que as mercadorias que eram revendidas, né, o café sobretudo, era ali expedida para outros países, né, era exportada, e era também ali no Porto do Rio de Janeiro, da capital da República, que os visitantes estrangeiros chegavam, faziam suas visitas, né, o cartão postal da cidade. Então tudo isso ficava próximo ao porto e essa população trabalhava ali de pequenos biscates, ou trabalhava também na região portuária ali da cidade, que ficava próximo ao centro, tá? Essa população, como que ela morava? Ela morava mal. Ela morava em como se fosse cortiços, né? Os cômodos desses casarões, eles eram divididos e famílias inteiras viviam ali, famílias numerosas e tal, todos viviam ali, então sem muitas condições de moradia digna, e nem também condições de, por exemplo, saneamento básico. Tá? Então, as famílias viviam ali em condições de extrema vulnerabilidade. Como eu falei para vocês, a capital, então, tinha o porto, né, o Rio de Janeiro, e o porto era ali o principal ponto de embarque e desembarque, não só de mercadorias, mas também de estrangeiros que vinham visitar o Brasil. Mas a cidade, como não havia ali um saneamento básico, era uma cidade que tinha um esgoto a céu aberto, era uma cidade que não tinha uma higienização necessária, não havia saneamento básico. Então a capital do país sofria muito com as endemias, com as epidemias que assolavam a população, sobretudo a varíola e a febre amarela, né? E a tal ponto que era conhecida como o túmulo dos estrangeiros, porque as pessoas que vinham visitar o Rio de Janeiro, vinham visitar o Brasil, e desembarcavam no porto do Rio de Janeiro, da capital da República, né, não tinham ali os anticorpos necessários para combater ali essas doenças que também dizimavam boa parte da população. Né? Então você tem um cenário que não há saneamento básico, você tem um cenário que as pessoas, muitas famílias vivem de forma precária, né? Porque não tem outras condições, sobretudo famílias ali escravizadas, né, que vivem nos centros ali aglomeradas. Então havia muitas pessoas doentes nas cidades, pessoas às vezes que ficavam nas ruas doentes, ou seja, era um cenário bem complicado, né? Então esse era o cenário da capital da República do Rio de Janeiro, lá por volta dos idos de 1900, né? Mas as autoridades começaram a se preocupar com isso, né? Então você tinha algumas questões. Primeiro, a questão do porto, né? O Porto do Rio de Janeiro era muito antiquado, era muito antigo, a tal ponto que as embarcações que chegavam com mercadorias, por exemplo, não podiam estacionar, né, não podiam ancorar, fazer a ancoragem próximo à saída do porto. Eles tinham que ficar mais afastados e todo o desembarque de mercadorias tinha que ser feito com pequenas embarcações desses lugares que eles estavam estacionados até a terra firme, né? Então, as instalações portuárias da cidade do Rio de Janeiro eram completamente antigas, obsoletas, já não davam conta mais de receber as mercadorias que cada vez mais estavam aí sendo trocadas, né, comercializadas entre o Brasil e outros países, nesse processo de expansão do capitalismo industrial, da venda de mercadorias, compra e venda de mercadorias. Então, o porto, havia um consenso de que o porto precisava ser melhorado, precisava ser urbanizado, tá? A questão do porto é o seguinte, se o porto precisava ser melhorado, né, pessoal? Deixa eu pegar. O seu entorno precisava também ser melhorado. Por quê? Porque essas mercadorias,
depois que elas eram desembarcadas no porto, né, fazia esse trajeto todo, elas seguiam, né, para as ferrovias ou eram aí revendidas ali para outros comerciantes, ou seja, havia a redistribuição dessas mercadorias para o restante do país, já que o porto era um dos principais portos do país naquele momento. Mas havia um problema também na cidade, que as ruas do Rio de Janeiro, naquela época, eram ruas ainda muito estreitas, eram vielas tortuosas, e isso impossibilitava que o escoamento dessas mercadorias via terrestre fosse feito com sucesso. Então havia uma série de transtornos na cidade do Rio de Janeiro, na estrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, como capital da República, era ainda uma cidade com muitos traços coloniais, com muitos traços do tempo do Império, né? Então aí a ânsia dessa busca, dessa modernização, né, de transformar a nossa cidade, a capital da República, numa cidade europeia, com avenidas largas, né, que era o modelo europeu da época. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, pessoal, constatado esses problemas, o presidente da época, que se chamava Rodrigues Alves, ele elabora um plano emergencial de modernização para a capital da República, para o Rio de Janeiro, baseado aí em reformas urbanas e reformas sanitárias, tá? Então, esse plano de modernização do Rio de Janeiro, ele era baseado em 3 reformas. Eu coloco aí para vocês. Primeiro, a reforma portuária, ou seja, havia de ter uma reforma no porto da cidade, para que se pudesse ter um escoamento melhor, uma transação melhor de mercadorias e também para receber os estrangeiros, tá? O segundo plano de reforma, uma remodelação urbana, ou seja, era necessário. Então havia essa necessidade, pessoal, de ter uma remodelação urbana, né? Então, como a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade que, embora fosse a capital da República, né, fosse o cartão de visitas, o cartão postal do país para o mundo, recebesse as mercadorias, né, também exportasse suas mercadorias e também recebessem os estrangeiros, né, como cartão postal, havia a necessidade, então, de transformar a aparência urbana da cidade, né, porque era uma cidade que tinha muitos traços coloniais, uma cidade de estrutura urbana muito antiga, né? Ruas estreitas, vielas tortas, e tudo isso dificultava também o escoamento dessas mercadorias, tá? E um terceiro aspecto dessas reformas, que foram entendidas como necessárias para essa busca por essa modernização a todo custo, né? Foi o saneamento da cidade. Tá? O saneamento da cidade no sentido de se criar uma rede de saneamento e com o objetivo aí de erradicar as pestes que assolavam as pessoas e sobretudo os estrangeiros, como a varíola, a febre amarela, a febre tifoide, uma série de endemias que assolavam a população da cidade. Então, o conjunto dessas 3 reformas, galera, foi visto como essencial para se buscar uma modernidade dentro da cidade do Rio de Janeiro que espelhasse o próprio país para o mundo. Tá? Então você tem a reforma portuária, que ficou a cargo de um engenheiro chamado Lauro Miller, a remodelação urbana, né, que ficou também a cargo de um engenheiro que era o prefeito do Rio de Janeiro, chamado Pereira Passos, por isso essas reformas ficaram conhecidas como as reformas do Pereira Passo, e o saneamento da cidade, né, ou seja, a questão sanitária, a questão das doenças, que ficou a cargo aí de um médico sanitarista muito famoso chamado Oswaldo Cruz. O presidente Rodrigues Alves, ele deu plenos poderes para essas 3 figuras para que fizessem esse processo de modernização a todo custo, que eles não medissem esforços para promover essas reformas urbanas em busca aí dessa modernidade europeia que tanto se buscava para o país. E o que acontece? Quando o presidente dá esses plenos poderes para eles, isso significava que eles podiam fazer o que eles bem entendessem, inclusive usando a força, e não sofreriam, né, nenhum tipo de processo
por qualquer atitude que eles viessem a ter na elaboração dos seus projetos aí de reformas urbanas. Tá? O inimigo central dessas autoridades era a população negra que morava no centro do Rio de Janeiro, nos casarões antigos, né? E as famílias todas ficavam ali morando com uma vivência precária, né? Em busca de trabalho. Famílias essas que, em sua maioria, era a população negra, que um dia havia sido escravizada, isso fazia um pouco mais de 10 anos, né? E essas pessoas moravam todas no centro ali do Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, nos antigos casarões. Tá? Então, o primeiro passo para fazer a reforma portuária, para fazer a remodelação urbana e o saneamento da cidade, era tirar as pessoas do centro. Né? Então, isso foi feito da maneira mais truculenta possível. Né? Porque para que a vivência das pessoas, né, a permanência dessas pessoas no centro da cidade era um obstáculo para as 3 reformas. Tanto para a reforma portuária, porque o porto ficava próximo, ele teria de ser aumentado, teria de ser remodelado. Para o projeto de remodelação urbana também, porque o projeto deles era um projeto de transformar o Rio de Janeiro como se fosse uma Paris brasileira. Então, aquelas ruas estreitas, aquelas vielas tortas tinham de ser alargadas, né? E para isso a derrubada daqueles casarões centrais e o saneamento da cidade. Tá? Então, essa população negra que morava no centro do Rio de Janeiro, por necessidade de trabalho e tal, essa população foi vista como inimiga do poder público. Tá? E eles começaram um processo de expulsão e de destruição desses casarões que ficavam no centro do Rio de Janeiro. Né? Então, eles despejavam essas pessoas sem nenhuma indenização. Quer dizer, chegava lá, você era expulso e o governo não te dava nada e você estava na rua. Sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de política pública para atender isso daí. Tá? Esse processo a imprensa, na época, chamava de regeneração, né, usando uma palavra positiva, né, mas ficou conhecido como bota abaixo, né, porque ele botou abaixo todo mundo que morava lá, ele expulsou as pessoas sem nenhum tipo de indenização. Essas pessoas pegaram os caixotes que eram feitos transações comerciais no porto, né, caixas de madeira, papelão do porto, e foram morar nos morros cariocas, né, em estruturas ainda mais precárias do que aquelas que eles viviam no centro da cidade. E aí é o início do surgimento das favelas, né, no Rio de Janeiro. Essa população que vai morar no morro, em casas que não são casas de alvenaria, e maneira ainda mais precária, estando aí expostas a todo tipo de doença, a todo tipo de perigo, né? Então foi um processo muito violento que tinha por objetivo, então, uma higienização social também. Eles queriam tirar esses indesejáveis sociais da área central da cidade, que a partir daquele momento significava que o centro da cidade teria de ser um centro inspirado nos modelos europeus. Tá? Para o processo aí, né, do saneamento da cidade, foi aprovada uma vacinação obrigatória contra a febre amarela. Tá? Isso não foi compreendido porque havia uma discussão muito grande de que a vacinação deveria ser obrigatória, né, e compulsória. Então, havia uma equipe do governo que eles iam lá com os brigadistas da vacina, eles entravam lá nas casas, viam as condições sanitárias daquelas casas. Se as condições sanitárias não fossem a que eles esperavam, eles simplesmente mandavam derrubar tudo e expulsavam a família de lá também, além da vacinação obrigatória das pessoas para se proteger da febre amarela. Esse processo, galera, gerou uma revolta muito grande na população, tá? Que ficou conhecido ali como revolta da vacina, né? Ou revolta contra a vacina, né? Em que essas populações aí, elas descem então do morro, vão para a área central da cidade, que estava em construção, estava aquela bagunça, ferramentas, as coisas, um cenário de construção, de reformas, né? Que ruas sendo quebradas, alargadas, casas sendo destruídas. Aquele cenário de reformas urbanas, essa população desce do morro contra a vacinação, né? Em tese, contra a vacinação,
e toma ali as ferramentas e começa a entrar em luta campal com as autoridades do governo de Rodrigues Alves, né? E esse foi um fenômeno que ficou conhecido aí como revolta da vacina, né? A revolta foi tão grande que a princípio nem a guarda ali municipal conseguiu conter, chamaram a Guarda Nacional, chamaram o Exército e virou uma questão de honra para o governo debelar esse motim, né? Conter esses revoltosos. Foram 10 dias para que se conseguisse aí as forças policiais, né, conseguissem conter os revoltosos, e depois disso começou a perseguição, começou aí a repressão, né? Todas as pessoas que eram pegas no centro da cidade, que não tivessem residência fixa e não tivessem emprego comprovado, elas eram enviadas para uma ilha, elas eram presas e enviadas para a Ilha das Cobras, e de lá enviadas para a Amazônia para trabalhar na extração da borracha. Muitos desses morreram. Ora, é óbvio que se ninguém, num momento em que as pessoas estavam sendo expulsas, estavam sendo despejadas de suas casas, muitas pessoas não tinham residência e emprego muito menos, porque elas viviam de biscates. Então, a grande parte dessa população negra que morava ali no centro foi expulsa do centro, né? Ela foi presa, foi morta e foi enviada para trabalhar na extração de borracha na Amazônia. Então, esse foi um fenômeno conhecido como revolta da vacina, pessoal, e a gente tem que fazer algumas reflexões do que isso significou, né? Quer dizer, a busca por essa modernidade foi uma busca de uma modernidade excludente, né? Uma busca que essa modernização implicava numa higienização social, né? O centro estava ocupado por pessoas que, para os governantes, para as elites, elas não deveriam estar ali, então eles expulsam elas, eles higienizam esse espaço para construir, para fazer do centro da cidade uma capital cujo modelo era Paris, eram as capitais europeias. Então essa busca por essa modernidade implicava num projeto racista e excludente de você segregar as pessoas na cidade, né? Ou seja, o centro da cidade deveria ser habitado apenas pelas pessoas brancas de classe média, né? E as pessoas, os trabalhadores pobres, e em sua maioria negros e até ex-escravizados, só sobrou morar em péssimas condições nos morros cariocas, com o surgimento ali das favelas cariocas que a gente tem até hoje esse fenômeno. Pessoal, indo para encerramento aqui, as interpretações, né, a respeito da revolta da vacina. Durante muito tempo se falava que a revolta da vacina, né, seria uma revolta contra a vacinação e que essa revolta teria sido produzida por uma população ignorante que não entendia que a vacinação era importante para a sua imunização contra as doenças. No entanto, hoje nós temos uma nova interpretação a respeito da revolta da vacina, né? Então você veja, essa revolta da vacina, na verdade, ela é a vacinação, a forma como se dava a vacinação, de uma maneira violenta, sem diálogo, sem explicar para as pessoas o porquê a vacinação era importante, né? Então as pessoas sabiam que ia chegar 2 pessoas do governo lá, iam olhar para a casa delas, e se a casa delas não fossem não tivessem aquilo que as autoridades esperavam, eles podiam ser mais uma vez despejados, sem indenização nenhuma, e ainda serem vacinados. Havia muito boato, inclusive, de que o governo queria exterminar aquela população com a vacina. Então a vacina, na verdade, foi o estopim de uma revolta maior, de uma revolta da exclusão do espaço, né, a revolta de uma população negra, ex-escravizada, que estava lutando para conquistar o seu espaço, que estava sendo tirada do centro da cidade, porque o governo dizia, as elites, né, essa república que se implantou no Brasil, era uma república que queria buscar padrões europeus, que queria apagar o seu passado escravista. E apagar o seu passado escravista para essas elites significava varrer do centro da cidade as populações negras. Então é um projeto racista, percebe? Então essa é uma interpretação que ela é muito interessante, que ela vem ganhando corpo, né? Quer dizer, que a vacinação, na verdade, ela foi só o estopim de uma revolta cuja motivação era muito maior que a vacinação.
E até porque nós sabemos, eu falei aqui para vocês, que a noção de saúde do século XIX para o século XX era a ideia de uma saúde moralizante, uma saúde de que o padrão era o europeu. Tudo aquilo que fosse diferente do padrão europeu deveria ser criminalizado. E não foi à toa, pessoal, que aqui eu coloquei uma notícia de jornal da época, né? Olha só. Pereira Passos, deixa eu ver pra cá. Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial. Daí depois vocês leem aí com mais calma. Tá? Depois, não sei se a gente... Mas o que eu queria dizer aqui para você, aqui algumas fotos, ó, aqui do nosso lado esquerdo, né, uma fotografia de um bonde virado pela população durante a revolta da vacina. Aqui uma charge da época, ó, vacina de nova espécie. Mas, ó Cia Zefa, olhe que a vacina não faz mal nenhum, nem mesmo a você. Daí ela responde, meu branco, o seu mané da venda disse que o Jornal do Comércio, do dia 23, traz uma história dos positivistas que fala de uma vacina que é uma pouca vergonha. Eu não quero nem saber mais disso. E ali a capa de uma revista da época, chamada Revista da Semana, né? Que você tem ali uma pessoa implorando para não ser vacinada, talvez, né? E a vacina ali bem grande, bem para causar medo na pessoa, né? Então todos os documentos da época aí trazendo um pouco para a gente de como esse assunto foi muito debatido, foi muito importante nesse momento. E aqui é o produto final dessas reformas urbanas, que foi a Avenida Central, né? Acho que hoje se chama Avenida Rio Branco, ou seja, todo aquele centro cheio de casas coloniais que a população negra vivia e trabalhava ali, foi demolido para dar espaço para uma remodelação urbana, cujo exemplo eram as capitais europeias, sobretudo Paris, né? Então aqui o alargamento da cidade, das vias públicas, ou seja, a ideia de dar um aspecto moderno para as cidades, tendo como parâmetro o modelo europeu, né? Onde não cabiam aí as populações negras para esse governo. E aqui, pessoal, uma prova, né, algumas provas de como a república que se instituiu no Brasil, né, essa república não era para todo mundo, essa modernidade não era para todo mundo, né? Era uma república baseada no racismo, né? Algumas leis aqui, ó. Lei da Vadiagem de 1941. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Ou seja, o desemprego era crime. Quem não tinha trabalho podia ser preso, porque era visto como vadio. A questão é que a maioria da população que estava nessa situação era a população que havia sido escravizada algumas décadas antes, ou seus descendentes. Porque nessa busca pela europeização do Brasil, né, as elites trazem aí o trabalho imigrante da Europa para substituir os negros. Então essa população fica sem trabalho. E ficar sem trabalho nesse momento era um crime. Aqui também, pessoal, a criminalização do candomblé, ou seja, a criminalização de uma religião de matriz afro-brasileira, né? Olha só, um código penal que dizia que era um crime de ofensa da religião, da moral e dos bons costumes. Celebrar em casa ou edifício que tem alguma forma exterior de templo ou publicamente em religião, ou publicamente em qualquer lugar, o culto de outra religião que não seja a religião do Estado. Aí é importante lembrar que essa lei é uma lei da época do Império, né? E no Império Brasileiro o Estado professava a religião católica, já na República não. Né? A República era laica, mas essa lei foi usada para perseguir as religiosidades de matriz africana no Brasil, como acontece até hoje, né? Hoje isso não está previsto em lei mais, mas nós sabemos que as religiosidades negras, africanas e afro-brasileiras são pejorativamente aí olhadas, né, vista como coisa ruim, como magia negra, coisa do diabo. E isso é puro racismo e puro preconceito. A cannabis, né, Código Penal de 1890. Se por influência ou em consequência de qualquer destes meios
resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente das faculdades psíquicas, né? Pena de prisão celular por 1 a 6 anos e multa de R$200 a R$500. Ou seja, também a criminalização, pessoal, da cannabis, que é também conhecida como maconha, né? Que é uma planta ali, né? Que é uma erva que também dialogava com a religiosidade negra, tá? Que é uma erva como várias outras que existem, né? Então a proibição, aqui é uma coisa importante para a gente refletir, né? A guerra às drogas que existe no Brasil, que existe nos Estados Unidos, ela é uma justificativa para a perseguição da população pobre e da população negra desses países. Então a maconha é uma desculpa, né? As drogas são uma desculpa, mas para a perseguição dessas populações. A criminalização da capoeira também, né? Artigo aí do Código Penal de 1890, né? A capoeira que também era um instrumento, uma dança, uma luta de autoproteção das populações que eram escravizadas, dos negros escravizados desde o século XIX, né? E que isso foi proibido e hoje aí é reconhecido como esporte, todo mundo quer fazer e tal. Então, pessoal, como que esse país se forma? A reflexão é essa, né? A reflexão é que essa modernidade, essa civilização que tanto se buscou com a República, é uma modernidade excludente, é uma modernidade racista, é uma modernidade em que o Brasil quer ser a Europa, mas quer apagar o seu passado, e apagar o seu passado significa higienizar, no sentido mais perverso da palavra, né? Significa você tirar os indesejáveis do meio do caminho. Então é importante a gente ter essa consciência para a gente saber, né, como que o nosso país se forja aí no cenário, como que essa república era para quem, essa modernidade era para quem, essa modernização, né? Era apenas para algumas elites, para uma classe média branca. Tá bom, pessoal? Me escrevam falando se tiverem algumas dúvidas, se tiverem questões para tratar, podem escrever, estou à disposição. E vamos fazer então as atividades do diário de aprendizagem. Como falei para vocês, eu vou escrever para vocês depois melhor. Acho que não vai ser possível nós fazermos todas. Tem algumas lá que pedem algumas coisas que eu não sei se vocês têm condições de fazer, né? Por questão de acesso à internet. Mas a gente vai conversar sobre isso nos grupos, tá bom, pessoal? Então um abraço e até mais. E se cuidem.